Então hoje a palavra do Senhor vai ser uma palavra muito tremenda, interessante. Você vai ficar até chocado com o tema, mas Deus falou muito ao meu coração. O tema é decepcionado com Deus. Não sei se você está, mas há muitas pessoas decepcionadas com Deus. Então eu quero trazer esta mensagem que está em Lucas capítulo 24, verso 21. Lucas capítulo 24, verso 1, fala assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, este é o terceiro dia que tais coisas sucederam. Eu convido a igreja a baixar sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, porque eu creio que o Senhor tem um recado para você, e você não vai sair da maneira que você entrou. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus, que toda distração, ansiedade ou perturbação não vai nos atrapalhar de receber esse recado de Deus. Pai, que possamos nos aquietar, que possamos, Senhor, ó Deus, ficar agora atento ao Teu recado, à Tua palavra, porque o Senhor falará conosco, Pai. A palavra liberta, a palavra nos dá direção, e eu creio que nós vamos sair daqui, Senhor, felizes, alegres, contentes, Pai, porque essa palavra é muito forte, Pai, e o Senhor tem resposta aos nossos corações. Fale conosco, Pai, leva nossas mentes cativas à Tua obediência, no nome de Jesus, amém. Amados, decepcionados com Deus, talvez você já passou por algum momento na sua vida, decepção com Deus, perda de um pai, perda de um filho, perda de uma pessoa amada. Talvez você, de repente, com um problema gravíssimo de enfermidade, um câncer, aí você questiona: Deus, o que eu fiz para merecer? Que decepção! Eu sempre fiz tudo que é certo, eu oro, jejuo, busco ao Senhor, vou para a igreja, por que o Senhor permitiu isso? Estou decepcionado contigo. Quantas pessoas que acabam passando por esse momento, decepção com Deus. Imagina perder um filho, perder um marido, perder a esposa. Nesse período de pandemia, eu soube de uma família que perdeu 11 pessoas da família. Então, tragédia, e as pessoas ficam decepcionadas com Deus e não conseguem sair dessa prisão de incredulidade, falta de ânimo de enfrentar o problema, e encarar que as dificuldades acontecem para todo mundo. Mas, amados, a Bíblia narra aqui algo muito interessante. Jesus foi crucificado e os discípulos ficaram todos assim chocados, porque Jesus não fez nada. Jesus não se defendeu, pelo contrário, ele se entregou voluntariamente à morte de cruz, e eles presenciaram Jesus dando o último suspiro. Amados, a Bíblia fala que Judas, ele ficou tão decepcionado com Jesus, que ele tirou a sua própria vida, suicidou. Preste atenção, Judas, ele traiu a Jesus porque ele queria provocar uma reação de Jesus, para que Jesus usasse o poder de Deus para destruir os romanos. Então ele agiu daquela forma, atraindo. Olha como Satanás, ele fomentou no coração de Judas, para ele promover a esse momento que Jesus seria preso. Aí Jesus iria reagir, iria detonar os romanos, e assim ele se livraria dos romanos e traria libertação para o povo de Israel, traria a redenção. Assim pensava também os outros judeus, os religiosos que estavam junto com Jesus, os discípulos. E de repente Jesus morreu.
E eles se dispersaram. E a Bíblia fala que Jesus foi para a estrada de Emaús, um vilarejo 12 quilômetros de Jerusalém, e ele encontra dois homens conversando, desanimados, decepcionados com tudo que aconteceu, e Jesus começa a dialogar. O que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? O que vocês estão comentando? Você não sabe? Você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém, a morte do Messias, a morte de Jesus, o profeta. E Jesus começou a questionar eles. Escuta, na Bíblia o Senhor falava que iria acontecer isso, e eles estavam cegos, estavam tão paralisados diante daquela situação a qual eles presenciaram, a morte de Jesus. Então, amado, a decepção traz 3 consequências que eu quero compartilhar com vocês. Primeira consequência, nos afasta de Deus. Quando a pessoa está decepcionada com Deus, a pessoa se afasta de Deus. Sabe, aquela promessa não se cumpriu, e você orou, jejuou, clamou, e de repente não aconteceu. Quantas pessoas se afastam de Deus? Irmãos, há mais de 12 milhões de desengrejados, pessoas, muitos se decepcionaram com Deus, porque escutaram um evangelho que entregou a vida para Jesus, tua vida vai melhorar, não tem luta, não tem problema, você vai enriquecer, e de repente não acontece como ele esperava, e essas pessoas saem da igreja decepcionados com Deus, decepcionado com o pastor, decepcionado com a igreja. Uma coisa que Jesus promete: o pão de cada dia não vai faltar para você. Uma coisa Jesus promete: estarei convosco todos os dias. Uma coisa Jesus promete: mesmo que você passe por aflições, mas tenha paz em mim, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá. Então nós temos que entender que o evangelho da cruz não nos livra das tribulações, das perdas, das humilhações, das situações difíceis as quais todos nós passamos, o justo e o injusto. A chuva prova as duas casas, a casa que foi fundamentada na rocha, que fala na palavra de Deus, foi fundamentado nos princípios do Senhor, permanecerá firme, incólume, não vai se abalar. Mas a casa que foi edificada na areia, não tem fundamento, essa desaba quando vem a enchente, quando vem as provas. E eu vejo aqui, amados, 2 discípulos dispersos. Então nossa tendência é nos dispersar. Estou decepcionado com Jesus, Ele não atendeu meus pedidos, Deus não realizou aquela cura, Ele não fez aquilo que eu pedi. Então quantas pessoas hoje estão assim? Mas eu quero te dar uma boa notícia: Jesus ressuscitou. E aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Minta o homem, mas ele é verdadeiro. Amados, era o 3º dia, e Jesus falou: ao 3º dia eu ressuscitarei. E era o dia da ressurreição, o dia da promessa, e Jesus vai ao encontro de 2 discípulos que estavam dispersos, e eles estavam o quê? Decepcionados. A decepção cega a nossa visão espiritual. Muitas vezes a presença de Deus é tão forte, mas você está com o coração embrutecido. Decepcionado com Deus nos deixa a gente cego, a gente não consegue contemplar a presença de Deus, a gente fica insensível, apático. Eu não vou cantar, não vou orar, eu não vou ler a Bíblia, eu estou emburrado. Uma pessoa decepcionada age como uma criança. Então eu vejo, amados, olha o que diz a palavra do Senhor, Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para a estrada de Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías 55, verso 8, fala assim: que os meus caminhos não são os vossos caminhos,
os meus planos não são vossos planos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Os planos do Senhor são elevados. Muitas vezes você pensa uma coisa, mas os planos de Deus são muito maiores, muito mais excelentes. Então, amados, creia, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, preste atenção, os discípulos, eles estavam esperando um Cristo que iria reinar sobre Israel, queria estabelecer o reino sobre Israel e iria destruir a tirania dos romanos. Eles estavam pensando, eu vou exercer, eu quero estar à direita de Jesus, à esquerda de Jesus, e eu quero ter cargos importantes no governo de Jesus. Eles estavam pensando como humanos, posição, eles estavam pensando em ter privilégios com Jesus, reinando na terra, e eles não entenderam o propósito de Jesus, e Jesus falava, quantos momentos Jesus falou para os discípulos, eu irei para a cruz, esse é o propósito, mas ao terceiro dia ressuscitarei, mas eles não escutavam essa mensagem, eles não queriam escutar essa mensagem, mas Jesus preveniu, falou, alertou, e quando aconteceu, eles estavam com a visão humana, só pensando nas coisas terrenas. Irmãos, quantas pessoas vêm na igreja só para ser abençoado, a Deus resolver o problema, a Deus restaurar o casamento, Deus abrir porta de emprego. Jesus faz tudo isso, mas o mais importante, eu quero Jesus para a minha vida, eu quero ter um relacionamento com Jesus, eu quero servir Jesus, eu quero ser um discípulo, uma discípula de Jesus, porque o que Ele fez lá na cruz, pagou um preço impagável, derramou o seu sangue precioso, eu não poderia eu ser salvo, mas Jesus pela sua graça me salvou, então eu vou servir a Jesus até as últimas consequências. Muitos são seguidores, só estão atrás das bênçãos, mas não querem compromisso com o Senhor da bênção, porque fala de renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão é uma coisa, está cheio de crente, até o diabo ele crê, mas não obedece, mas cristão é ser igual a Cristo. Cristão é aquele que tem caráter, é aquele que a pessoa vê e diz, essa pessoa eu conheço, essa pessoa tem uma vida reta, uma vida ilibada, ele prega o que vive e vive o que prega. Essa pessoa é um exemplo, essa pessoa onde entra muda o ambiente, essa pessoa fala com propriedade, mas essa pessoa vive a verdade. Esse é um verdadeiro cristão. Mas entenda, amado, a gente vai crescendo, como uma criança que vai crescendo na maturidade. Por isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia fala, amados, que aqueles discípulos estavam tão dispersos, tão desanimados da vida, preocupados com o futuro, sem norte, sem direção. A segundo ensinamento que eu vejo que a decepção traz, desânimo. Então nós vemos a segunda consequência que a decepção traz é desânimo, apatia espiritual. Lucas capítulo 24, verso 17, fala assim, então lhe perguntou Jesus, o que vos preocupa, o que vocês idem tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Quantos estão parados na vida cristã, triste com Deus? Puxa, Deus não ouviu o meu clamor, Deus não abriu as portas, Deus não resolveu o meu problema, minha causa na justiça, há quantos anos está rolando e Deus não atende. Muitas vezes a gente fica triste, decepcionado, por que Deus não me atende os meus pedidos?
Amados, a Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Salmo 70 fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor e me atendeu. Amados, muitas vezes Deus quer que você se aquiete. Deus precisa trabalhar no teu caráter, Deus precisa preparar você para as promessas, e muitas vezes a gente quer para ontem, queremos do nosso jeito, da nossa maneira, e a melhor oração que você pode fazer sempre: Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, porque a vontade de Deus para mim, para você, é boa, perfeita e agradável. Amados, muitas vezes, nós temos essa visão como a daqueles discípulos. Jesus pode fazer alguns milagres, Jesus pode fazer algumas coisas. Eles estavam vendo um Cristo fraco, impotente, morreu, foi crucificado, foi injustiçado, e Ele não fez nada. Mas, amados, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou aquela pedra de 2.000 quilos. Quem for para Israel vai ter o privilégio de entrar lá no túmulo de Jesus, e está uma plaquinha escrita: Ele esteve aqui, mas ao terceiro dia ressuscitou. Amado, você entra naquele lugar, você se arrepia, porque você sente realmente que aquele lugar foi um lugar onde Jesus foi depositado, o corpo de Jesus. Você vê o Monte Calvário, o formato da caveira, o formato da caveira, fala Calvário significa caveira, onde Jesus foi crucificado, e logo está o túmulo de Jesus, e é um jardim. Então a descrição como está na Bíblia é perfeita, a geografia é perfeita, é aquele lugar, e a gente sempre celebra Santa Ceia naquele espaço. Quem for para Israel vai ter esse privilégio. Eu tive o privilégio de 13 vezes estar naquele lugar maravilhoso e sentir a presença de Deus. É o lugar que mais as pessoas sentem a presença tão forte da glória de Deus. Amados, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Aquela pedra de 2.000 quilos rolou, e Jesus, com as vestes resplandecentes, não aquelas vestes que ficou lá, mas novas vestes. Jesus ressuscitou, e os anjos do Senhor estavam lá para receber Jesus. Que coisa linda, amados. Os discípulos não presenciaram esse momento tão glorioso, maravilhoso. Amados, eu quero te dar uma boa notícia: Jesus, Ele reina. Ele pode dizer: ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão, onde está a tua vitória, ó morte? Jesus ressuscitou e venceu a morte, que era um inimigo poderoso. E Apocalipse capítulo 1, verso 18, está escrito: estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus ressuscitou e está aqui no nosso meio, aleluia. O Cristo vivo, ressurreto, está aqui no nosso meio. Existe alguma coisa demasiadamente difícil que Ele não possa fazer? Creia, hoje Deus quer abrir os teus olhos da fé. Deus quer que você creia nas promessas do Senhor. Minta o homem, mas Ele é verdadeiro. Deus não é homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não cumprirá. A morte não pôde impedir, a pedra de 2.000 quilos não pôde impedir a ressurreição de Jesus. Colocaram uma guarda de elite romana para proteger o corpo de Jesus, mas eles caíram desmaiados, porque Jesus ressuscitou e o inferno não pôde deter o Cristo ressurreto. Jesus de Nazaré ressuscitou, aleluia. Nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Agindo Deus, quem impedirá?
Nós podemos ficar decepcionados com as pessoas que promete e não cumpre, mas Jesus, o que Ele promete, Ele cumpre, arrisca, e não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Quando Deus promete, a palavra que foi liberada não volta vazia, mas Deus vela para cumprir a sua palavra. Terceira verdade que eu vejo aqui, terceira consequência na vida do cristão, o que gera quando ele cai na decepção, fica incrédulo. Lucas capítulo 24, versos 22 a 23, nós vemos aqui, amados, é verdade também que algumas mulheres das quais que estavam conosco, nos surpreendendo, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. Irmãos, olha o relato de mulheres e de outros discípulos que foram averiguar. E o túmulo estava vazio, só tinha aquelas vestes de linho que foi coberto Jesus. Jesus não estava no túmulo, e aqueles dois discípulos ainda não estavam acreditando. Eu vi Jesus crucificado, eu vi Jesus dilacerado na cruz, não acredito. Essas mulheres, elas estão falando besteira. Amados, creia, e tu verás a glória de Deus. Creia, Jesus, Ele ressuscitou, e a tua promessa está às portas. Creia, amados, que tudo aquilo que você tem semeado, está na hora da colheita, está na hora de Deus te surpreender, porque aquilo que você não imagina, Deus tem algo sobremaneira excelente, muito melhor, porque Ele caprichou na tua promessa. Portanto, amados, creia, mesmo que a situação seja uma situação aos olhos humanos impossível, o Deus do impossível, quando promete, Ele cumpre, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é o mais interessado em te abençoar, em cumprir todas as boas promessas que Ele tem para você, porque você é amado do Senhor. Maior prova do seu amor, que Ele semeou seu único filho. Se Deus não poupou o seu próprio filho, como não vos dará graciosamente aquilo que você precisa? Hoje Deus quer tirar toda a amargura do seu coração, essa cara de, parece que chupou limão azedo, cara de maracujá, que estava na gaveta há 1 ano, sabe, aquela cara. Você tem que viver o Cristo ressurreto. Jesus está vivo, Jesus é meu amigo, Jesus está comigo, Ele habita dentro de mim, e eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece, Ele me escolheu para ser discípulo, para testemunhar que Jesus Cristo ressuscitou, e Ele está comigo, Ele está na minha casa, e Ele me acompanha todos os dias, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Creia e tu verás a glória de Deus. Amados, houve um momento também que a Bíblia narra em João capítulo 6, verso 54, quando Jesus fala assim: quem não comer a minha carne, não beber meu sangue, não tem a vida eterna. Os discípulos falaram, duro esse discurso. Jesus tinha 70 discípulos. Quando ele começou a falar sobre isso, ele falou, escuta, ele está falando sobre canibalismo, que coisa, que mensagem, que coisa mais terrível que ele está falando. Se escandalizaram da mensagem de Jesus, e olha, de 70 ficou 12, e Jesus perguntou para os 12, vocês também não querem ir embora?
E Pedro diz: para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Todo mundo, amados, todos querem bênção. Eu quero bênção, eu quero prestígio, eu quero honra, eu quero likes, eu quero estar por cima. Amados, vida cristã fala de renúncia, fala de submissão à vontade soberana de Deus. Deus quer levantar uma igreja que ama Jesus até as últimas consequências, verdadeiros discípulos de Jesus, onde eles passam, realizam as obras do Senhor, há milagres, a cura, a libertação, a salvação, não tem demônio que resista, porque o coração desses discípulos, que são vocês, pulsa o amor de Deus, amor pelas almas. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Existem muitos que se diz homens de Deus, que usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro, estão mercadejando a palavra, mas um dia esses homens vão escutar: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Mas Senhor, eu curei, eu orei por doentes, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, ganhei almas para ti. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Deus conhece o nosso coração, nossa motivação. Eu posso dizer com toda a sinceridade, Deus me chamou, e fui escolhido no ventre materno. Minha mãe falava: não quero ter filho, e Deus usava uma pessoa muito simplesinha, falava assim: minha serva, você não quer ter filho? Os primeiros serão gêmeos, e um deles é separado para o ministério profético. Minha mãe, aquela batistona, alemã judia, né? Não acredito, de jeito nenhum, não quero ter filho. Não deu outra, 2. Eu tenho um irmão 5 minutos mais velho que eu, Samuel. E ele é evangelista, e Deus me chamou para o ministério profético. Irmãos, Deus fala, Deus cumpre. A irmã Luzia, tem pessoas que já conheceram essa irmã, que Deus usa no profundo. Eu quero dizer uma coisa: Deus te conhece no ventre materno, e Deus te deu o teu nome, e Deus escreveu todos os dias da sua vida. Então creia que Jesus Cristo de Nazaré, Ele te escolheu para ser discípulo. E eu termino essa palavra dizendo para vocês, que Jesus fez menção que estava indo embora, e aqueles 2 discípulos, que estavam indo naquela aldeia de Emaús, falaram: venha cear conosco, peregrino. E Jesus sentou no lugar onde ele gostava de sentar, e quando começou a compartilhar o pão, os olhos daqueles 2 discípulos se abriram e contemplaram Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que ressuscitou. Eles ficaram maravilhados, estupefatos, e todos aqueles que estavam na mesa ficaram maravilhados, e de repente Jesus desapareceu abruptamente. Mas a alegria contagiou aquele lugar. Imagina a festa: Jesus ressuscitou, Jesus não morreu, Jesus ressuscitou. Irmãos, todo dia que você acordar de manhã, declara: Jesus ressuscitou e Ele está comigo. Eu entreguei minha vida para Ele, e Ele estará comigo até a consumação do século. E a Bíblia fala, amados, que aqueles homens fracos, medrosos, tímidos, se tornaram verdadeiros discípulos de Jesus, que Pedro, onde passava, até a sombra de Pedro curava os doentes. A esses homens simples, pescadores, quando abria a boca, ganhava multidões, milhares de pessoas, eram impactadas, porque aqueles homens agora não tinham o coração, a visão nas coisas terrenas, o coração deles pulsava almas, pulsava por fazer a obra do Senhor, compaixão pelas pessoas, compaixão por almas que estavam perdidas, sem direção.
e Deus começou a usar aquelas pessoas simples, mas cheias do Espírito Santo, para saquear o inferno e ganhar almas para Jesus. Eu termino essa palavra dizendo para você: jamais fique decepcionado com Deus, porque Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para pensar, se você morresse agora, tivesse um infarto fulminante agora, se você que entregou a sua vida para Jesus, você estará sendo recepcionado pelo Eterno, pelo Rei da Glória, Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré, e Ele vai te dizer: vinde bendito do meu Pai, possui o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Que coisa linda. Eu quero perguntar para você: alguém aqui quer entregar a vida para Jesus nesta noite? Entendeu? Alguém aqui quer entregar o coração para Jesus? Levante a sua mão, não tenha vergonha. Amém. Pode ficar com a mão levantada, isso. Alguém vai anotar seu telefone para ligar para você, viu? Essa semana vão ligar para você. Tem mais alguém? Irmãos, uma vida. A Bíblia fala que há festa nos céus por uma vida que entrega o coração para Jesus. Amém. Mais uma vida preciosa. Glória a Deus. Olha, está tendo uma festa lá nos céus. Eu quero que você faça essa oração. Você que está me vendo pela internet, eu gostaria que toda a igreja fizesse essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e confesso no meu coração que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Eu te convido, entra no meu coração, escreva o meu nome no livro da vida, porque a partir desta noite eu declaro: tu és meu único, suficiente Salvador e Senhor. Amém. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então, parabéns que você se fez essa oração pela primeira vez. Parabéns. Você faz parte da família de Deus. Glória a Deus. Eu senti no meu coração chamar a futura pastora Rogéria aqui, que é uma discípula nossa, para contar um testemunho até resumido, porque Jesus ressurreto, Ele atende os nossos pedidos. Amém? A paz, boa noite. O meu testemunho, ele é um testemunho que mudou a história da minha família. Nós não conhecíamos Jesus, nós conhecíamos de ouvir falar. E eu sou uma mulher que já enterrou 3 filhos, muito jovem. Eles nasceram vivos, os meus filhos, e eles morreram. E o maior desejo do meu coração e do meu marido era ser pais de filhos. Quando nós tivemos a nossa filha, Rebeca, e quando tudo ia muito bem, tivemos uma segunda filha, a Rúbia. E quando a nossa vida ia muito bem, mas sem Jesus, e quando eu ouvia falar de Jesus, eu falava assim: nossa, mas quem é esse Deus tão vivo que todo mundo fala? Que exagero. Quando aconteceu um acidente com a minha filha, ela tinha 2 anos e ela caiu na piscina da minha casa. Quando meu marido chegou do trabalho, ela estava boiando na piscina enquanto eu dava banho na minha outra filha. E, como vocês podem imaginar, a gente não sabe o tempo que ela estava na piscina. E corremos para o hospital, ela já estava roxa, já tinha tido esse afogamento, e os médicos desenganaram a minha filha. Eles disseram que ela já tinha tido morte cerebral e que provavelmente a gente aguardasse o dia que eles iam decretar a morte dela. E ela respirava por aparelho, e eles disseram que no 3º dia eles iam desligar o aparelho. Por que no 3º dia? Porque não pode, por conta de afogamento, podia dar infecção.
E ainda assim, eu acreditava que algo ia acontecer, porque eu falava, se o Senhor permitiu, se Deus existe, Ele permitiu que eu enterrasse 3 filhos, não vai acontecer isso de novo. Até que chegou o último dia, onde realmente eles iam desligar o aparelho. E naquele dia, foi um dia terrível para minha casa, para minha família. A gente fez um acampamento ali no hospital. Naquele dia, a troca de turno das enfermeiras, uma enfermeira falou para a outra assim, olha, essa mãe, ela tem esperança de que essa menina vai viver. Mas eu fingi que eu estava dormindo, e ela disseram assim uma para a outra, mas se ela vier te perguntar o que está acontecendo, você não fala nada, porque o médico, é o médico que tem que dar a resposta, então não fala nada. Mas ela disse assim, amanhã essa UTI vai ser liberada, porque a Rebeca vai falecer. Então amanhã essa UTI vai ser liberada. Só naquele momento eu entendi o que era o fundo do poço, o que eram as trevas, e naquele momento eu tive uma dor tão profunda por dentro, porque eu entendi, eu vou enterrar mais uma filha. E naquele mesmo momento, quando as enfermeiras saíram e que eu senti as trevas invadindo dentro de mim, eu ouvi uma voz que me disse assim, tudo que pedires e credes em meu nome, Jesus Cristo de Nazaré, assim será. Nada aconteceu na hora, mas eu me ajoelhei e falei, eu creio nesse Jesus. Não aconteceu nada, minha filha não ressuscitou, mas algo em mim já começou a mudar. E eu sempre digo isso, porque quando Deus opera, quando Ele tem esse encontro verdadeiro com a gente, a primeira coisa que Ele traz, a paz que excede todo entendimento. E eu, uma mulher desesperada, sem dormir, sem comer, sem beber, eu dormia naquela noite. O milagre já começou a acontecer aí, porque no meio de um diagnóstico, no meio de uma tempestade, Jesus entrou naquele quarto sem ninguém ter pregado para mim, mas Ele mudou o meu interior e eu dormi. No dia seguinte eu fui procurar ainda em outras igrejas alguém que pudesse ir lá e orar pela minha filha, rezar, e as outras igrejas ninguém foram, mas ali foi um pastor. Alguém me indicou e ele foi lá. Ele era um velhinho naquela época, estou falando de 20 anos atrás. Ele disse assim, eu já fui moço, hoje sou velho, no meio do caminho do hospital. E ele falava assim, mas eu nunca vi o Senhor verdadeiramente ressuscitar alguém ou operar um milagre. Então Jesus estava trabalhando na minha vida, na minha família e também daquele homem. Quando ele chegou ali no hospital, ele nunca também tinha ouvido essa voz do Espírito Santo. E ele chegou ali, ele falou assim, Senhor, o que eu vou dizer para essa mãe? Porque ele também orou e nada aconteceu. Quando ele descendo o elevador do hospital, ele escutou uma voz, o mesmo Espírito Santo que falou comigo. Diz a essa mãe que essa filha ainda vai dar muitas e muitas alegrias a ela. E assim foi, meus irmãos, até o dia de hoje. Rebeca é o amor da minha vida. Ela ressuscitou. Ela tem 23 anos hoje. Um amor por Jesus. Uma vida entregue aos pés do Senhor. Além do segundo milagre que foi ressuscitar, Deus trouxe salvação para minha casa. Sabe, eu sou uma apaixonada por esse Jesus. E faz 20 anos que eu quero todos os dias ouvir essa voz e sentir essa presença. Porque essa presença, ela muda a tua história. Se isso não tivesse acontecido na minha família, toda a minha casa hoje viveria nas trevas, nesse mundo tenebroso, não haveria salvação. E sabe o que aconteceu? Não só eu e o meu marido e as minhas filhas se converteram, mas a minha mãe, as minhas tias, a minha família. E sabe o maior milagre que ainda está por vir? Toda a minha geração adorará esse Deus vivo. Toda a minha geração será poderosa nessa terra. Toda a minha geração confessará Jesus Cristo de Nazaré. E esse é o maior milagre que já aconteceu na minha vida e na sua. Jesus
Jesus Cristo de Nazaré te encontrou. O que pode te separar desse amor? O que pode te separar desse amor? Uma porta fechada, uma enfermidade, um pedido que ainda Deus não te concedeu? Nada pode te separar desse amor. Você tem todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Aleluias. Amém. Glória a Deus. Fiquem em pé. Nós vamos agora invocar, declarar Mateus 7:7, como nossa irmã Rogéria falou: pedi, dar-se-vos-á. Irmãos, Deus é Pai. Deus quer atender os teus pedidos. Você está doente, entrou doente, Deus quer atender os teus pedidos. O pastor hoje não vai botar a mão hoje para orar por cura. Você vai dizer: Senhor, me cure, me liberta. Porque hoje a mão do Senhor está tocando em cada um de vocês, porque Jesus não está na cruz, Jesus está do seu lado dizendo: eia, estou do seu lado, eu vou te abençoar, eu vou te levantar, vou te restaurar, vou restituir, eu vou fazer uma obra de espanto que o diabo fez, eu estou desfazendo, eu estou anulando. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E hoje você vai pedir com fé, pelos méritos de Jesus. Pai, é no nome do teu Filho Jesus, eu recebo o meu milagre, porque hoje você vai ser curado, você vai ser libertado, viu, minha querida? Receba a sua cura, viu? Receba cura nos ossos, check-up geral. Você está precisando de check-up geral, Deus está fazendo, amém? Jesus hoje está abrindo portas, resolvendo causas impossíveis. Jesus está hoje tirando uma pedra, e Jesus está ressuscitando casamentos, Jesus está ressuscitando causas perdidas, Jesus está trazendo a luz. Creia somente e tu verás a glória de Deus. Senhor, eu quero declarar nesta noite, terminando esse culto, Pai, com esse testemunho tão maravilhoso, o que os médicos dizem, o que as enfermeiras disseram. A irmã Rogéria decidiu dar ouvido à voz do Espírito Santo, e o Senhor falou: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. O mesmo Senhor Jesus que entrou naquela leito de UTI e despertou aquela criança que estava praticamente morta, era situação irreversível, não tinha mais jeito, mas Jesus entrou naquele lugar, porque a irmã Rogéria decidiu crer, dar ouvido à voz do Senhor, e o Senhor operou maravilhas. E hoje esta jovem é missionária, uma serva de Deus, uma guerreira do Senhor, que serve esta casa. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus, todos que estão me vendo pela internet, que recebam cura, receba libertação, receba restauração. Todos que estão neste lugar, nesta nave, receba a tua cura, receba a tua libertação, receba hoje a intervenção sobrenatural do Senhor agindo. Ele é teu advogado, Ele é teu justo juiz. Eu declaro pelas machucaduras de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, você está curado nesta noite. O câncer, Jesus já derrotou lá na cruz. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Todo espírito de morte que está assolando vidas, que está oprimindo vidas, depressão, angústia, todo espírito maligno, sai das nossas vidas, no nome de Jesus.
Senhor, resolva essas causas impossíveis. Assina agora, Senhor. Despacha agora esse processo. Dá a tua vitória. Senhor, libera as vendas. Aqueles que trabalham na área de vendas, que venham cardume de peixes. Sharai kamalabasume devasumanaga. Sublive que temasu manarabacharabacaya manarabassurianda. Assim diz o Senhor, ribacachola-malaias. Porventura existe alguma coisa demasiadamente difícil que eu não possa realizar nos dias de hoje? Creia somente, creia somente, creia somente, e tu verás a minha glória. Eu estou passeando no vosso meio, eu estou libertando vidas, estou restaurando vidas, estou levantando o caído, estou restituindo tudo aquilo que o diabo roubou. Eu sou o Senhor, que estou no vosso meio. Os planos que eu tenho a vosso respeito são planos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, assim diz o Senhor. Minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa te salvar, te livrar, te abençoar, te proteger. Meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa ouvir a tua oração neste lugar, que você faz neste lugar. Eis que eu ouvi o teu clamor. Se renda, se entregue incondicionalmente a mim, e eu farei uma obra gloriosa na sua vida. Eu vos chamei para a santidade, eu vos chamei para estar juntinho de mim, porque sem mim nada podeis fazer, assim diz o Senhor. Nesta noite eu estou trazendo cura, libertação, restauração. Eu estou agindo no meio do meu povo. Estou trazendo consolo. A partir desta noite você vai dormir em paz, porque eu sou o príncipe da paz. Eu pleitei a tua causa. Aquilo que é problema para você, eu estou acima do problema. Entrega teu caminho ao Senhor, confia em mim, e o mais tudo eu farei. Assim diz o Senhor. Pai, obrigado pela tua unção profética. Senhor, eu declaro agora, Senhor, vidas curadas, restauradas. Almas que estavam abaladas estão sendo tocadas pela paz de Jesus. Em meio ao turbilhão nós podemos sentir a paz do Senhor, e a paz do Senhor que fala aos nossos corações: não temas, eu sou contigo, não te espantes, não te assombres, porque eu sou teu Deus. E agindo Deus, quem poderá impedir? Pai, eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai. Eu abençoo os casamentos, declaro restauração, restituição nos casamentos. E profetizo, Senhor, nesta noite, portas abertas de emprego, Pai. Eu profetizo, Senhor, honra no trabalho. Aqueles perseguidores serão envergonhados, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que vai fazer justiça. E eu declaro tempo de justiça, tempo da ressurreição, tempo de promessas serem cumpridas, tempo de promessas serem cumpridas nesses dias. Oh, aleluia! Tempo de promessas, é o terceiro dia. Jesus já liberou a tua promessa. Você pode cantar o cântico da vitória e dizer: o Senhor é bom, nada impede. Não é o homem, não é demônio que vai impedir a tua bênção. A promessa está nas tuas mãos, e o Senhor é glorificado na tua vitória. Jesus
e habita dentro de você. Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Jesus está com você, teu supremo pastor, e nada te faltará. Eu declaro hoje, teus olhos estão sendo abertos para você contemplar Jesus. Ele te serve, Ele está te dando o pão hoje, o alimento que você precisa para a sua alma. Jesus está abrindo teus olhos para que você saiba que Ele é mais real que o ar que você respira. Ele não é uma fantasia, mas é uma pessoa. Jesus habita em você. Pai, eu quero abençoar todos os teus filhinhos, Pai, que adentraram aqui neste culto, mas estão saindo daqui diferentes, estão saindo daqui impactados, porque Jesus ressuscitou, estão saindo impactados, porque Jesus está agindo na vida deles, estão saindo daqui impactados, porque Jesus hoje, nesta noite, marcou um encontro com cada um de nós, e hoje o Senhor preparou um banquete, e quem está servindo esta mesa nesta noite é Jesus, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que está olhando para cada pessoa, dizendo: eu te amo. Receba a tua bênção, receba a tua vitória, receba a restituição. O Senhor está dizendo: eu respondo o teu clamor, eu respondo os teus pedidos. Vou salvar tua família, vou salvar teus familiares. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Senhor, eu declaro nesta noite que caiu por terra toda decepção, toda cegueira espiritual, toda incredulidade, todo medo, toda insegurança, e nós vamos viver, presenciar, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, o Espírito do Deus vivo, e nós vamos, Senhor, aonde nós botar a planta dos nossos pés, o ambiente vai mudar, Pai, não vai ser demônio que vai cercear, vai impedir nossos negócios, porque aonde botar a planta dos nossos pés, o lugar vai prosperar, porque nós levamos a presença de Deus, e hoje não tem mais crente derrotado, fracassado, falido. Jesus ressuscitou e Ele habita dentro de nós, por isso nós podemos dizer: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e as eternas consolações do Teu Santo Espírito, seja com esta igreja, desde agora para sempre. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.